Eu sou Leonardo Zanetti, eu sou daqui do interior do Rio de Janeiro, de Resende, e a gente tem um grupo Musa, que é um grupo de empresas focadas ao marketing digital, focadas ao empreendedor digital. Então, entre as empresas Perfect Pay, Monetize, Afiliados Brasil, Vega Checkout e mais 10 empresas além dessas. Todas focadas realmente ao ecossistema do marketing digital. Eu conheço o Matuta já há muito tempo, o Matuta é cliente da nossa plataforma, então ele já faturou alguns milhões com a gente lá, e aí eu convidei ele para fazer um podcast com a gente. Durante o podcast, a gente conversando ali, eu vi que ele tinha um processo diferente ali do que o pessoal está vendendo no mercado, que já vi no mercado. Conheço muito o processo de vendas que eles fazem, mas não conhecia ninguém no Brasil fazendo esse processo, que é o inside sales bem clássico mesmo, né? E logicamente, cara, os caras são fantásticos em processo. Quando eu vi ele falando algumas coisas, na janta lá, ele falando como funcionava, eu falei, cara, me apresenta lá como é que é isso e que eu quero entrar nesse programa aí. Com qualquer empresa com crescimento acelerado, não tem jeito, a gente vai bagunçando um pouco os processos e não dando valor tanto para acertar os processos e para acertar a liderança que vai trabalhar com aqueles processos. Então, eu acho um gargalo da nossa operação que estava quando eu decidi realmente entrar no programa foi entender melhor como organizar esses processos, apesar da gente já rodar bem, já rodar vendas 3, 4 anos, esse formato de venda, mas a gente não estava com um processo bem estruturado para conseguir fazer um treinamento bom para conseguir crescer a equipe muito rápido. Então a ideia de entrar no programa foi muito essa, de conseguir entender melhor como a gente organiza essa equipe, dar um passo atrás realmente, olhar, cara, vamos olhar se a nossa operação realmente é boa, como a gente acredita, e dar esse passo atrás, organizar isso em processo, organizar isso estruturando a equipe comercial e conseguindo contratar pessoas também, porque também uma das especialidades deles, de vocês, né, da Full Sales, é a contratação de bons profissionais de closers e SDRs, e a gente está querendo também fazer essa expansão. A gente está desde janeiro na operação, até eu recebi uma pesquisa lá para saber se a gente teve algum resultado e tal. E no primeiro mês, aplicando só algumas coisas, lógico que cara, o conteúdo é imenso, vou te falar, se você for entrar no programa, você vai ver que é tanto conteúdo que para você conseguir aplicar, você vai ter que organizar na sua rotina uma agenda só para você conseguir ver os treinamentos e ver os materiais que eles entregam. Mas vale a pena, e só nesse pouco que a gente conseguiu, talvez 20%, eu acredito que menos de 20%, meu gerente de vendas falou que, cara, já pegamos 25%, 30%. Então pode ser que, porque a equipe está realmente estudando, botamos na agenda da equipe para eles estudarem. O resultado que a gente teve foi final, a gente olhou lá o resultado final e teve um aumento de 10% do nosso faturamento, que é um faturamento bem agressivo, então realmente por causa do grupo, contando o grupo inteiro, né? Não contando só uma empresa. Mas teve já um resultado de basicamente 10% aí de aumento de faturamento. Vamos lá, diferenciais que o Full Sales tem para qualquer outro programa que eu já fiz mentoria, mastermind e tal, que eu já entrei. Primeiro os eventos, esse evento aqui é o primeiro que eu estou vindo realmente, mas eu nunca vi um evento tão organizado no sentido de palestras, porque é rinho que acontece durante o evento, isso é natural, são humanos que estão fazendo e são equipamentos que podem falhar. Então não dá para ser totalmente perfeito, mas a questão de palestras muito bem colocadas, muito bem organizadas, muito bem apresentadas, com muita competência por quem está apresentando. Então realmente poucos eventos eu vejo, normalmente chamam pessoas, figurinhas de mercado para falar e não é um evento legal. Aqui não, aqui pegaram a essência do que a gente está precisando na operação para conseguir colocar. Fora isso, dentro do treinamento mesmo, dentro dos grupos lá, cara, o CS responde em minutos, até de noite, às vezes a gente pergunta e responde. A gente tem um suporte que é incrível, que eles conseguem, eu não sei como, eu sei como, porque eu também atuo nessa linha de um suporte até de madrugada. Então eu sei como é, mas isso demanda toda uma cultura da equipe, para a equipe fazer esse tipo de entrega, como eles entregam aqui. E a quantidade de material que eles têm, eu vou te falar que eu acho que eu posso passar algumas vidas sem conseguir ver todo o material que tem nesse treinamento. Então, realmente, material é o que não falta para a gente conseguir construir uma equipe muito mais, que entregue muito mais resultado para a gente no final das contas. Eu entrei no High Sales porque a proposta da High Sales é um pouco mais ampla do que a proposta do acelerado, que é o que eu estou. Que eu estava, né? O acelerado, ele tem uma proposta de a gente conhecer e a gente aplicar o conhecimento por nós, logicamente com tutorias, com tudo mais que a gente tem ali, limitadas, mas que já são eficientes para o que a gente precisa. Mas
a High Sales eu já vi uma proposta muito mais faço com você, que é realmente o passo a mais que quando a gente precisa de uma mentoria, o próximo passo seria eu faço por você, que eu não acho que vai caber nunca para uma equipe conseguir entregar, né? A não ser que fosse um valor absurdo. Então, esse faço com você eu acho que é importante agora para alguns momentos para a gente conseguir realmente estruturar essa equipe comercial de uma forma que a gente consiga escalar ela e até segmentar ela entre empresas. Hoje está tudo muito misturado, todo comercial atua para todas as empresas e eu quero fazer uma separação em cada comercial, em cada empresa, para a gente conseguir fazer uma tratativa e uma análise muito melhor de como a gente pode crescer isso. Bom, desde ontem teve alguns insights, anotei algumas coisas no caderninho lá, mas um deles que eu não me tocava e realmente são detalhes às vezes que a gente não se toca porque está imerso na operação, a gente fala, o processo é desse jeito, então vamos seguir desse jeito, mas quando ele mostrou ali no organograma dele que ele tinha um assistente comercial, aí eu fiquei pensando naquilo, depois ele explicou, cara, o assistente comercial é para garantir que os vendedores vão colocar informação dentro do CRM, isso, vou te falar, vendedor, é difícil tu falar para o vendedor, meu irmão, coloca lá dentro que é importante a gente ter dados. E isso é uma coisa que eu vou implementar imediatamente, é uma coisa boba, já podia ter pensado isso, cara, tenho que ter alguém para realmente vigiar aquele processo e conseguir fazer com que eles atuem e consigam entregar esse resultado. Então, isso eu acho que já vai fazer uma mudança gigante no resultado nosso. Até para ter organização, para a gente conseguir ter essa estrutura e conseguir segmentar, como a gente tem um ecossistema, fazer o cliente também mover de um sistema para o outro. Assim como a outra coisa é aquele que vocês têm também é um CS Farmer, né, que chama, que é o CS que vai fazer essa movimentação. Então eu acho que hoje a gente não tem isso, a gente também tem que fazer essa separação. Outras coisas que falou também relacionadas ao processo, que o processo não adianta só aplicar o processo, a gente sabe disso, mas a gente não aplica, então tem que ter esse estoque de vez em quando realmente. Então, o processo tem que ser aplicado o processo, vigiar ele para ver ele funcionando certinho, analisar realmente se ele vai funcionar, simplificar e depois automatizar. Então, a gente sempre soube disso, mas, cara, tem várias coisas que eu posso automatizar e eu saí anotando coisas que eu já posso simplificar e automatizar. E eu não estava me ligando nisso porque a gente fica imerso na operação, um monte de coisa acontecendo, a gente quer resolver problema, então a gente acaba se desconectando de algumas coisas. Então, ouvir os caras falando, às vezes você até sabe, às vezes você até fez no treinamento, mas você quando ouve, você fala, putz, faltava esse detalhe para eu realmente ajustar aquela operação, ajustar aquele detalhe. E acho que é isso, a gente acaba ouvindo vários detalhes que podem mudar muitas coisas para a gente. Teve uma outra coisa também que, assim, não tem nada a ver tanto com você, mas um palestrante que é um concorrente nosso no mercado, não é tão concorrente, mas acaba atuando dentro do mesmo mercado, e ele falou também de uma coisa ali que eu falei assim, pô, por que eu não estou fazendo isso? E aí eu já liguei para a empresa, já resolvi, já vou começar a partir de semana que vem já, o concorrente me entregou ouro aqui também. Então, acontece isso também, então é assim que funciona. Bom, quem comprou Full Sales e não está aqui, eu acredito que está perdendo realmente muito conteúdo, porque lá na comunidade, apesar da gente ter, cara, no dia a dia, a gente não vai conseguir assistir todas as aulas, que todo dia os caras têm call, sei lá, praticamente, nem sei quantos dias na semana tem call, mas praticamente todo dia. Assisti algumas, mas é impossível fechar a agenda em todo o período. Então aqui eles estão trazendo já, logicamente, todo aquele conteúdo que eles refinaram e aplicaram e viram os clientes aplicando. Eu acho que é bem legal esse ponto também, que eles não só trouxeram o que eles sabem de conhecimento, mas eles foram conectando, o meu cliente fez assim e teve resultado, meu outro cliente teve assim e fez resultado. Então traz muitos cenários reais que faz com que a gente consiga observar e de repente, opa, eu posso usar isso numa empresa, eu posso usar isso aqui num formato, eu posso dar essa dica para alguém. Então isso eu acho que é bem legal de você estar presente aqui, fora, obviamente, network. Não tem coisa melhor do que você estar em evento, se você ainda tem qualquer serviço para o mercado ou sei lá, você quer entender como as outras pessoas trabalham, cara, estar conversando com pessoas em tempo real é outra coisa, sair aqui à noite, ir ali tomar uma cerveja com alguém, cara, os caras entregam o ouro, é outra coisa do que você estar online tentando falar com alguém. Então, estar presencial, conversar com 10 pessoas, você já vai mudar a tua cabeça com certeza, de alguma forma. Bom, se você está pensando em entrar no programa de aceleração, cara, não pensa duas vezes. Eu uso vendas e eu vou te falar com toda a sinceridade, eu só cresci minhas empresas por causa da operação comercial. Se não fosse uma equipe comercial forte, bem estruturada, eu nunca tinha crescido a empresa. Eu tinha que estudar fora essa informação. Tem gente no Brasil que fala disso, mas fala muito solto. Então, eu escutei muito podcast, eu escutei muito conteúdo fora.
entendi, estudei tudo para conseguir aplicar uma coisa muito desorganizada. Vou te falar bem sincero que a minha operação era um pouco desorganizada, porque a gente vê o real, mas fala assim, cara, deixa eu mudar aqui, deixa eu mudar ali. E aí quando vem os caras mostrando, cara, faz o passo a passo, porque faz o arroz com feijão. Se você entrar na call de vendas, você vai ver que não é algo de outro mundo. Ele vende de uma forma bem estruturadinha, arroz com feijão mesmo, a venda. E funciona absurdamente e vai funcionar por, sei lá, milênios, porque é o comportamento humano no final das contas. E, cara, se você não conhece sobre Inside Sales, que é o que a filosofia da venda principal deles, você está perdendo muita coisa. Eu até fico triste de ter um conteúdo desse no mercado, porque eu ficava meio que, cara, pouca gente sabe disso. E agora eu tô ganhando um monte de concorrente, todo mundo tá sabendo disso. Então, é meio complexo, porque antes eu ficava, pô, todo mundo, ninguém sabe disso e tal, eu tô conseguindo surfar numa coisa sozinho. Aí quando eu entrava numa call de venda e vendia alguma coisa, as pessoas falavam assim, pô, o que esse cara tá fazendo? Esse cara é o ninja da venda. Agora não, agora todo mundo vai saber que existe o formato da venda, todo mundo sabe como funciona, então tu começa a ter que adaptar um pouquinho mais a venda. Então, assim, no meu mercado, né, obviamente, porque a galera aqui trabalha bastante no meu mercado. Mas, logicamente, cara, é um conhecimento que eu vou te falar, se você sabe aplicar direitinho, não tem como não dar o lucro, não tem como. Não tem como não retornar o que eles estão propondo aqui a entregar. O valor que seja que você vai pagar aqui vai retornar. Para mim já retornou anos, né? Se for pensar o 10% ali, sei lá, tem alguns anos aí de ter pago. Então valeu super a pena. Tanto que eu liguei pro meu sócio ontem, cara, eu vou entrar no programa maior deles e tal, que é bem maior. Mas eu falei com o meu sócio, cara, bora, tá dentro. Tu acha que vale? Vamos. Então realmente, tomara que eu não faça um programas maiores, porque senão eu vou correr o risco de entrar também.